Com as Olimpíadas de Tóquio, a gente aprendeu que para vencer na vida precisa de muito preparo técnico, muito preparo físico, mas isso não é suficiente. Há também necessidade de preparo espiritual, preparo da alma. Então, saúde mental é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, de volta aqui. Volta não, estamos iniciando, né? O programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, e nos acompanhe, né? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje nós vamos falar de saúde mental, né? Esse tema que está aí muito em voga hoje nas redes sociais, nos meios de comunicação e na vida das pessoas. Esse tema nós vamos tratar aqui com a professora, psicóloga e master coach, Eliane Bertolucci. Obrigado pela presença, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, né? Estivemos no ano passado e será um prazer estar aqui com você, professor Daniel. Que ótimo. Bom, saúde física a gente sabe o que é, assim, muito comum, é fácil saber o que é uma saúde física. A pessoa não está sentindo dor, a pessoa está disposta, a pessoa não está tendo nenhum tipo de comprometimento do seu metabolismo físico e tal, né? Não está com as pernas quebradas, né? O pescoço, tem as orelhas, enfim, está inteiro, está saúde física, né? Sim. E saúde mental, o que é? Sim, a saúde mental, ela nada mais é do que a sua capacidade de decidir a sua vida em várias áreas, né? Na carreira, nos relacionamentos, nas suas escolhas que você for fazer, seria a forma de você gerir a sua vida. Que peso e que gasto de energia que você coloca em cada coisa na sua vida. Isso seria a saúde mental. É claro que dentro da saúde mental tem vários nichos, né? Mas como que uma pessoa está bem a nível de saúde mental? Tá, mas a gente pode ser condicionado também fisicamente, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa viciada em álcool, ela é uma pessoa que pode ter, imagina, um comprometimento mental, mas é mais uma dependência química, né? Que é física, não? Exatamente. A saúde mental está ligada às emoções, né? Hoje nós temos tido, não hoje, eu acredito que sempre, o homem ele teve muita dificuldade de lidar com as suas emoções, de reconhecer que nós temos raivas, nós temos medos, temos vergonha, temos ansiedade. Esse é o século da ansiedade, né? Onde as pessoas estão sendo cobradas por produção, por entrega de resultados, e que às vezes o corpo e a mente não dão conta de corresponder a tanta exigência assim. Aí entra em risco a nossa saúde mental, quando a exigência do externo não condiz com o que eu dou conta realmente de realizar. Aí vem reconhecer os seus limites. Quais são os limites que você tem? Tá, mas veja bem, então assim como o corpo sofre condicionamentos, é possível que a nossa alma, a nossa mente também seja condicionada pelas emoções. Totalmente condicionada pelas emoções. Certo. Quando você fala assim, o ambiente externo pode influenciar, na verdade, o ambiente externo, por exemplo, no caso das Olimpíadas, que tivemos aí em Tóquio, o atleta está condicionado externamente pela torcida, pelos patrocinadores, pelo treinador, pela família, enfim, por alguém do seu relacionamento. Mas é um condicionamento externo que ele interioriza, de um certo modo. Ele interioriza, com certeza. É assim, na verdade nós somos formados pelo nosso ambiente e por questões internas, por questões de genética, DNA. Então isso vai nos produzir hoje. A nossa história de vida vai dizer, eu sou o resultado da minha história. Sim. Dependendo de como eu, Eliane, esteve nessa história aí, é que eu vou ser talvez uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais triste. Então existe a palavrinha que chama resiliência, né? Que tem uns que tem mais e outros menos. Por exemplo, a Rebeca Andrade, que foi a nossa medalhista olímpica, maravilhosa, 2 medalhas de ouro e de prata, parece que o ambiente externo
impulsionou, a motivou a ganhar, né? A competir, a ganhar. Então ela interiorizou essa pressão externa de um jeito positivo. De um jeito positivo, exatamente. Já a Simone Biles, a americana, parece que o ambiente externo influenciou negativamente. Ela desistiu de várias provas, né? Com certeza essa menina, ela já vem de muito tempo, inclusive ela fazia parte daquele grupo de meninas que foram abusadas sexualmente, desde lá dos 14 anos, que já vinham, claro, sendo acompanhadas por equipes maravilhosas, porque a equipe americana, né, ela tem essa preocupação total. Então, essa menina, ela já vem com um histórico, e ela diz assim, quando ela falou que ela optava por não fazer as provas, ela diz, eu sinto o peso do mundo nas minhas costas. Olha só, enquanto o mundo olhando para ela era a impulsão para ela se realizar, a outra já se sentia como grande peso, todo mundo esperando algo. A maior ginasta da história é aquela menina, né, de maiores medalhas. Então, na verdade, a doença ou a saúde da alma depende da forma como, durante a vida, a gente aprendeu a elaborar as emoções. Exatamente. E é o que nós, os psicólogos e os psiquiatras, estamos tentando batalhar muito para conscientizar as pessoas que nós temos um físico, claro, mas nós temos uma alma. E as pessoas ainda têm tabu com relação às doenças da alma. Digamos, por exemplo, por que será que repercutiu tanto essa menina dizer, não, eu não vou competir? Muitos a lincharam na internet dizendo, isso é covardia. Outros falam, nossa, que bom, ela está priorizando a saúde mental. Virou aquela confusão. Legal. Mas se por um acaso ela não tivesse competido porque o tornozelo dela estivesse quebrado, será que haveria a mesma repercussão? É óbvio, ela não vai competir porque está quebrado o tornozelo. Mas haveria compreensão. Haveria uma compreensão, podia, né? Só que as pessoas não entendem que a alma dela é que está quebrada. A ponto dela falar, se eu competir essa prova, eu posso me quebrar, e me quebrar mesmo, no sentido de descompensar o pouco de saúde que ela tem, ou de se machucar, porque ela não estaria bem emocionalmente, ela poderia se machucar ali, entendeu? Então, ainda existe um tabu. Quando eu vejo uma perna quebrada, eu tenho uma compreensão, mas quando eu vejo uma pessoa que não levanta da cama, que está muito triste por luto, por exemplo, hoje eu estou atendendo famílias que perderam 5 membros da família em uma semana, para o senhor ter ideia. Então a pessoa não consegue nem levantar da cama, é o luto normal. E aí vem, claro, o processo depressivo, a gente não entende, levanta logo daí, a vida continua, né? Quais são os tipos de, poderia dizer, doenças, né, que prejudicam a saúde mental? Então, nós temos aí, no caso, já os transtornos mentais, que afetam a saúde mental, né? Que seriam a depressão, os tipos de transtornos mentais. A depressão. Que é o mal do século. Eu acredito que é a ansiedade que é o mal do século, porque para a pessoa deprimir, antes ela passou por um processo de ansiedade que não conseguiu controlar e aí deprime. Bipolaridade, que é um transtorno de humor muito comum, onde a pessoa num dia ela está em euforia, no outro dia ela está completamente depressiva, né? TAG, que são transtornos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e outros. Aí vem vários. Esquizofrenia, que já é um caso mais voltado, que é a loucura, vulgo, né, que a gente diz, mas que é a esquizofrenia. Mas os mais comuns hoje... A esquizofrenia seria uma percepção inadequada da realidade? Totalmente. Uma percepção inadequada, uma alucinação, a pessoa ela não se percebe, às vezes, por exemplo, como uma pessoa, ela entra num personagem, ou ela vai muito forte para, por exemplo, para a questão da religião, eu sou Jesus Cristo, ou eu sou Napoleão Bonaparte. É uma pessoa bem fora mesmo do que é real. Achar que o time da gente é o melhor time do mundo não é esquizofrenia. Não é esquizofrenia. Não é. É algo bem normal. Mesmo se estiver perdendo, a gente vai achar que é o melhor, viu, professor? Com certeza. Então, de transtornos mentais tem esses, o consultório está lotado
de pessoas com depressão e síndrome do pânico, que são as mais Pois é, eu já vi pessoas alta. que, assim, teve uma vida normal a vida toda, exerceu uma profissão importante, de alto risco, inclusive, nunca teve problema. E, de repente, começou a ter pânico. E, como é que de isso pode repente, acontecer? o pânico, ele é muito voltado no desamparo. O que é o desamparo? O desamparo nada mais é do que algo que eu não me apoio, eu não tenho em que escorar, eu não tenho em que me apoiar. Aí se você me perguntar assim, mas como assim? Todo mundo sofre desamparo? Todo mundo. É constitutivo do sujeito, Freud já dizia. O próprio Jesus Cristo falou, na cruz, né? Exatamente. Senhor, por que me desampara? Exatamente. Então, o desamparo, ele é constitutivo do sujeito, mas aí vem aquela questão da unicidade do ser humano, em que cada um vai conseguir conduzir de uma forma. Cada um vai conseguir direcionar esse desamparo para um caminho. Então, de repente, a pessoa teve muito desamparo na infância, muito abandono, aí, de repente, ela se vê com pânico. É onde transborda. E que geralmente aparece lá pra frente. Tá, essa musiquinha aí avisa que o bloco nosso acabou e que nós temos que fazer um pequeno intervalo, mas é coisa rápida, a gente já volta e vamos falar como é que a gente pode conseguir equilíbrio, se é possível ter equilíbrio, né? Equilíbrio mental no isolamento social. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e também lá no canal da PUC TV Goiás. A PUC TV Goiás está sempre ao vivo também na internet, para o mundo inteiro, inclusive para a Estação Espacial Mir. Certo? O pessoal lá acessa a internet, então pode acessar a PUC TV Goiás também, os astronautas aí do mundo inteiro, tá bom? E você que não é astronauta, que é terráqueo, que pisa aqui na Terra, também nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje com a professora, doutora, psicóloga e master coach, Eliane Bertolucci, falando aqui de saúde mental. E é claro, para falar de saúde mental, a gente tem que falar também dos transtornos, né? Os transtornos. Então, a senhora falava dos transtornos, você falou bipolar, falou do transtorno da esquizofrenia. Sim. Mas disse que o mais comum é a ansiedade. A ansiedade. Que antecede a depressão, que é um estado grave. Exatamente. Eu diria que o mal do século realmente é a depressão, porque antes da pessoa passar por um processo depressivo, ela entra numa agitação interna. Vocês podem observar, mesmo pessoas que vocês acham que é tranquilas, pode observar que talvez não sejam tão tranquilas assim. Eu tenho muitos pacientes que me procuram, claro, sempre no estado já muito avançado da ansiedade, do pânico, né? Já com crises muito fortes, já foram parar em pronto-socorro, eles chegam, eles já fizeram um exame de tudo quanto é coisa do coração, neurológico, aí o médico diz, você não tem nada físico. Aí onde eles vão parar? Aí eles vão parar no psicólogo, porque entende que a nível de corpo não tem nada, é algo realmente da emoção. Então, a ansiedade, ela precede a esses transtornos mentais. Nós estamos num momento de muita agitação, gente. Eu diria que nós precisamos realmente parar e respirar. Pois é, mas uma pessoa mentalmente sadia é uma pessoa que tem uma real percepção da realidade? Exatamente. Uma percepção de si mesmo, porque tem gente como não olha para si, não entende, por exemplo, pessoas que têm raivas muito acentuadas. Quem sofre são as pessoas que têm contato com elas, mas elas mesmas não acham que elas têm explosão de raiva. Elas chegam no consultório dizendo, não sei por que o meu pai ou minha mulher está reclamando tanto, porque eu não vejo dessa forma. E quando o processo começa de psicoterapia, essa pessoa vai vendo as raivas interiores que ela tem. E aí ela começa a entender o porquê. São derivadas de frustrações? Muitas frustrações. Abuso sexual dá muita raiva, tá? Quando você vê uma pessoa muito raivosa, quando você vai investigar, às vezes ela nem lembra daquele abuso que ela viveu. Digamos, pais muito autoritários e muito violentos também, dá uma determinada raiva. Pais alcoólatras também gera muita raiva nas crianças e eles vão para a fase adulta com aquela coisa, tipo, eu não pude me expressar e aí eu começo a atuar quando eu estou na fase adulta jogando essa raiva para fora.
Ok, agora, uma vez que a pessoa está com ansiedade, é possível curar ou é possível apenas acostumar com ela? A ansiedade, para começar, tem os dois pontos da ansiedade. Ela é benéfica, por um lado, enquanto ela me impulsiona para a vida, no sentido de executar, de me realizar. Eu estou ansiosa para começar um novo projeto, sim, ansiosa para entrar na faculdade, para iniciar um novo emprego. Essa ansiedade, ela é positiva e nós precisamos ter. Mas existe uma ansiedade que ela ultrapassa esse limite, que é aquela, quando você tem uma prova no outro dia, você não dorme a noite toda, porque você tem medo de tirar nota baixa. Eu atendo muitos adolescentes e muitos tiram só 10. E eles chegam apavorados, com as mãos geladas no consultório e falam: doutora, amanhã eu tenho uma prova. Ah, é mesmo? Sim, e eu tô desesperada, eu acho que eu nem vou passar de ano. Sendo que eles já têm nota, inclusive para passar no meio do ano, já. Mas é um medo tão absurdo que faz até fugir da realidade. Aí eu começo a puxá-los para a realidade, e essa realidade, ela é muito saudável. Tem hora que eu tenho que pôr o pé no chão e começar a me convencer: fulano, ou acorda, peraí. Não preocupa não. Você tem notas para passar já no meio do ano. Por que você está tão ansioso com essa prova? Que medo é esse de ser desaprovado? Só que aí a gente vai investigando e vai vendo que esse menino tem que ser só 10. Porque ele acha que isso conceitua a pessoa dele. Não é só uma prova. É a autoestima dele que está em jogo. E aí nós vamos trabalhando que não pode ser, a sua autoestima não pode ser presa nisso. Que só de você existir já é muito bom, não independe da nota que você tire. Isso é um exemplo, né, do que eu estou dando aqui. Sim. Mas às vezes tem isso, essa questão dessa exigência externa, você tem que, né, fazer isso, você tem que ser perfeito. Nós estamos no século de que tudo tem que ser perfeito. Olha as redes sociais, gente. Abre as redes sociais, você vê lá seu amigo, ele está lá em Cancún. Meu Deus, eu preciso estar em Cancún. A depressão pode levar ao suicídio? Pode levar ao suicídio. Inclusive temos agora setembro, que é o Setembro Amarelo, que é algo que nós da psicologia e da psiquiatria fazemos uma campanha muito grande, porque o índice de suicídio ele está cada vez maior, né? E não importa a idade, está em todas, idosos, crianças. Me chegou uns pais, o mês passado, a criança de 5 anos que tentou se enforcar. 5 anos. Então a depressão, ela leva sim ao suicídio, e por isso que nós temos que ser tão preventivos. Nós precisamos estar aqui conversando sobre isso. Qual é o problema de você admitir que você precisa de ajuda? Que você precisa conversar com alguém? Acho interessante que dessa questão das Olimpíadas, e no esporte nós estamos vendo muito isso, né? Eu tenho o privilégio de acompanhar um jogador do Flamengo, que até me autorizou aqui. O Michael, eu sou psicóloga. Eu fiquei sabendo mesmo que ele passou. Isso, ele deu. Ele autorizou você falar? Ele autorizou, então, sim. Vamos explorar aqui, ele tem, assim... Eu sou fã dele. O Michael é maravilhoso, é uma pessoa linda. Demais, ele deu depoimento nessa semana, eu estive com depressão. O Michael tinha dias que ele me ligava, era 2 da manhã, eu atendia, eu tinha que atendê-lo, porque ele estava naquele momento assim que ele não sabia. De dormir sozinho? Dormir sozinho, ele não conseguia ficar sozinho, porque quando ele fez um sucesso absoluto no Goiás, né, um menino maravilhoso, com talento, né, um brilhantismo, claro, todo mundo viu. Foi para o Rio de Janeiro. Mas por que eu tinha medo lá no Rio de Janeiro, lá, de pegar fogo na concentração? Aí é que tá, professor Daniel, esse mundo interno, porque o que aconteceu? Vou levar um tiro lá do Ele é um menino muito ativo, muito alegre, né? Tanto que está no esporte. Sim. E aí o que acontece? Ele foi para a pandemia, ele foi para o Rio, na época começou a pandemia. Foi mesmo. Então ele ficou, claro, lá, tipo, fechado, né? E juntou com tudo, saiu de Goiânia, saiu dos amigos, saiu da família. E claro, o Michael, ele fala da história dele, né? As histórias que ele teve antes de ir para o futebol, foi uma vida difícil, uma vida muito humilde. E aí, de repente, ele se vê numa cidade que ele está sem ninguém, né? E começou realmente a afetar muito ele. E mesmo depois que voltou a jogar, começou a afetar também em campo. E a gente trabalhava muito, fomos trabalhando intensamente, em época da gente fazer 4, 5 vezes para ele sair daquilo. Tem que dividir com a senhora a remuneração
dele. Porque o Flamengo, depois que o Michael ingressou, exatamente. Acabou. Não, e maravilhoso. Foi uma estreia, né? O Renato entrou e ele já entrou naquele jogo e já começou. E ele, como ele falou, estou na melhor fase física e emocionalmente. Não é mérito todo dele. Eu trabalho junto com o Dr. Hélio Fadel, que é um psiquiatra, né, do Flamengo, maravilhoso. Falei, doutor Hélio, o senhor me permite falar, né, citar seu nome lá? Ele, nossa, com certeza. Então é um psiquiatra muito humanizado, porque antigamente os psiquiatras nem nos atendiam, viu, professor Daniel? Eles não conversavam com os psicólogos. Hoje eu tenho... Mudou muito. Hoje é o dia todo. Eu tenho 2 psiquiatras maravilhosas que eu trabalho com elas. Eu encaminho para elas, o paciente sai ali, Guilherme, ó o fulano, aí a gente troca ideia, a gente chega à conclusão de diagnóstico juntas. Então existe toda uma troca. E o doutor Hélio da mesma forma, desde o início com o processo, com o Michael, ele trocando, né, e a gente se empenhando. E hoje realmente assim, é muita alegria de ver. E o que a gente pode tirar com essa história do Michael? Que é possível vencer. É possível vencer um estado de depressão, e ir para o brilhantismo, literalmente, para a melhor fase. Agora, ele reclamava muito da questão da solidão, né? Ele tinha medo de ficar sozinho e tal. É possível a pessoa sozinha conseguir um estado de equilíbrio emocional? Então, aí é que tá. A família é uma rede de apoio muito importante com uma pessoa que está num estado assim. Né? Tanto que aí ele chamou a esposa foi e tal, e ficou com ele, as coisas ficaram melhor. Mas quando eu falo, por exemplo, eu tive a experiência 3 semanas de 1 da manhã com uma pessoa no telefone quase em processo de se matar. O bom é que assim, agora eles sabem, eles ligam pra gente, né? Já faz a chamada de vídeo, o online propiciou isso. E eu falei para esse rapaz que estava prestes a se matar, eu falei, olha, vamos respirar, vamos nos acalmar e vamos chamar a sua família, né? E aí a família foi e conseguiu ajudá-lo naquele momento. A família é muito importante nesse momento. Ok, nós vamos voltar a falar desse assunto, principalmente dessas pessoas que passam pela cabeça, né, se matar, suicídio e tal. Vamos ver, né, o que é que a nossa psicóloga, ela é Master Coach, né, Master Coach, psicóloga, o que é que ela pode dizer para nós, né, sobre essas situações de pessoas aí que se desorientam, deprimem tanto, que pensam de acabar com a vida. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de saúde mental com a psicóloga e Master Coach. A psicóloga Eliane Bertolucci está falando aqui de saúde mental e de todos os transtornos, né, que causam o desequilíbrio, né, da saúde mental. Doutora Eliane Bertolucci, veja bem, quais os principais fatores que afetam a qualidade de vida? Qualidade da saúde mental. Bom, o que tem afetado muito nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia? Os medos, principalmente o medo da morte. Já se sabe que o coronavírus, ele além de entrar nas fibras musculares, ele entra nos neurônios. Então, ele afeta diretamente pessoas que nem iriam ter depressão, por exemplo, está acionando casos depressivos, aí tem que entrar... Mas depois depois de ter tido a contaminação. Então, isso aí já é um fato já, né? As pessoas, por exemplo, que são entubadas, que ficam entubadas, 90% delas saem de lá já tendo que ir procurar psiquiatra e psicólogo, porque o processo até entubar uma pessoa é muito complicado, porque primeiro põe aquela máscara, que a máquina tem que respirar por você, então a pessoa já perde o controle. Muitas pessoas têm que ser totalmente sedadas, porque elas dão pânico, então as crises de pânico às vezes começam lá na UTI. Então, esse momento de pandemia, ele tem acionado com certeza todos esses transtornos que já estavam em muita evidência antes da pandemia começar. Por quê? Tudo você hoje tem que ser o primeiro.
Você tem que ser bem-sucedido na carreira, você tem que ser bem-sucedido no trabalho, com os filhos, você tem que ser super pai, super mãe. A questão do mito, né, do amor materno, as mulheres que dão conta de tudo já saem maquiadas do parto. Tem muitas mães que estão aí muito adoecidas porque realmente elas não dão conta sem rede de apoio. Então, essa exigência, professor Daniel, tem trazido realmente um adoecimento mental. Pessoa que não consegue descansar. Eu atendi uma pessoa essa semana, a pessoa não dorme, não descansa, está com burnout, síndrome de burnout, que é aquele excesso de trabalho, aquela sobrecarga de trabalho. A pessoa que só vê sentido em trabalhar, mas não vê sentido em parar e contemplar uma árvore daquela bonita ali, ou enfim fazer uma viagem, estar com a família. Então todas essas cobranças desse século têm sim contribuído para a saúde mental estar danificada. Agora, tem gente que se atarefa muito por hábito mesmo, pelo jeito de ser da pessoa. Exatamente. Como fazer para a pessoa ter um controle diário disso? Exatamente. Aí vem a questão de conhecer você e seus limites. Por isso é que, se nós procurássemos ajuda para a nossa saúde mental, assim como temos que ir ao dentista de 6 em 6 meses, temos que ir ao ginecologista, ao urologista, talvez não chegaríamos nesse ponto. Talvez bem cedo eu entenderia que eu sou um workaholic mesmo, é meu jeito de produzir, é meu jeito de caminhar, mas eu não posso deixar esse jeito governar tudo, porque senão eu vou adoecer. Então esse autoconhecimento... Mesmo uma pessoa que historicamente é muito saudável mentalmente, ele pode também sofrer algum momento uma doença. Olha só, qualquer pessoa pode ter um transtorno mental em algum momento. Qualquer pessoa, sabe por quê? Como diz o Karnal e o Cortella no livro deles, né, Felicidade, tem um livro bem legal deles, não sei qual deles que cita essa frase, mas ele diz assim, olha, felicidade é você entender que não há plenitude em nada. Não existe plenitude em nada, então o sofrimento ele é algo inerente ao ser humano. E dependendo da forma como vem o sofrimento e a forma como eu vou lidando com esse sofrimento, com certeza vai ser definido se eu vou ter alguma dificuldade de transtorno mental ou não. Todo mundo pode ficar triste, gente, exageradamente e com a depressão. Eu costumo dizer que a depressão, muitas vezes, ela salva uma pessoa dela mesma. Bom, tem a questão dos pensamentos também. Pensamentos positivos, pensamentos negativos. Claro, o que é um pensamento positivo? É a pessoa ser otimista, achar que alguma coisa vai dar certo. E o pensamento negativo é a pessoa achar que não vai dar certo e tal. Sim. Mas para a pessoa muitas vezes ser realista, ele tem que saber que a probabilidade de ele conseguir certas coisas às vezes é pequena demais. Exatamente. Né? E aí se for muito otimista, ele acaba exagerando a expectativa de conseguir. Isso é uma coisa importante, nós estamos aí na era dos coachings, né? Eu sou Master Coaching, tenho formação, mas eu tenho muitos questionamentos com relação a isso, porque aquela coisa de você pode tudo a qualquer hora, é só você desejar, você vai ter, não é bem assim que a vida caminha. Eu tenho uma cliente que perdeu o marido e ela teve aquele momento em que ela estava indo com o marido para o hospital, 40 anos, deu um infarto fulminante. Ela disse assim, eu lembrei da lei da atração e eu atraí muito e decidi assim que ele iria viver, mas ele morreu. Olha só. Então, olha só que coisa séria. A lei da atração não serviu naquele momento. E calma, eu acho que nós temos que ser otimistas sim, meus queridos, nós temos que ser. Só que, por exemplo, a gente vê aí famílias que perderam, foram dizimadas nessa. É porque elas não atraíram coisa boa? Não, eu não penso assim. A vida, ela tem um fluxo. Ela tem um fluxo natural. E é claro que eu tenho que ter um sentido na vida, como diz Viktor Frankl, né? Ele fala isso, que nós temos que ter algo na vida para aquilo ter um propósito. Mas que vai acontecer coisa ruim, vai. Ele mesmo ficou 4 anos nos campos de concentração. Ele disse que desejou muito sair de lá na primeira semana, na segunda semana, mas ele ficou 4 anos e sobreviveu, e outros não. A religião, ela pode ajudar as pessoas a superar esses... A religião é fundamental. Assim? A religião é fundamental, porque nós somos corpo, alma e espírito. Eu acredito nessa tríade.
Então, nós temos o nosso espiritual que precisa ser desenvolvido. Não importa em que, sei lá, se você acredita em Deus. Eu acredito em Deus, eu, Eliane. Mas tem gente que, sei lá, abraça a árvore, acredita na árvore, ou sei lá o quê. Não, mas assim, esse espiritual é importante. Eu, pelo menos, eu sou católico, Sim. praticante, não católico, não praticante, sou católico praticante. Sim. Vou às missas, eu pratico os sacramentos, na medida do possível, né? Estou lá firme, cumprindo aí todo o ritual da Igreja Católica. Mas, assim, eu faço um plano e peço a Deus para me ajudar e acredito que vai acontecer. Mas se não dá certo, o que eu falo? Foi melhor assim, Deus quis que fosse assim. Então eu me conformo com um resultado negativo, acreditando que a vontade de Deus se realizou. Imagino que a maioria dos cristãos fazem assim. E isso me faz bem. Eu sinto que eu fico livre de um sentimento negativo. Exatamente. Com o fracasso de alguma ação, de algum projeto que eu não consegui realizar. E se realizo, eu também fico feliz. Meu mérito, eu tenho o meu mérito ter realizado, mas Deus me abençoou e tal. Exatamente. A fé, ela ajuda muito. Ajuda muito. Ela é essencial, eu diria, tá? Por quê? Você só cuidar da alma não adianta, você cuidar só do corpo também não, e só do espiritual também não. Nós precisamos cuidar dessas três coisas. E é tão interessante que a hora que a coisa aperta, eu estando com esse rapaz em muito apuro, à 1 da manhã, e vendo que ele iria injetar a medicação que o mataria, 30 minutos, professor, eu vi que conversando, usando tudo quanto é ciência da psicologia que você imaginar de intervenção, eu usei naquele momento, mas eu senti que não ia dar, eu senti que ele ia cometer. Me deu um clique assim, eu falei, fulano, fica aí quietinho agora, deixa eu falar uma coisa, você vai visualizar agora, Deus está entrando aí agora, onde você está tomando essa seringa da sua mão, e tem anjos aí ao seu redor. Ele deixou a seringa cair na hora. Até arrepio de falar, mas é um testemunho que eu preciso dar. Porque momentos que a ciência não entra, meus queridos, não tem como. Deus entra. A fé entra. E eu tive essa experiência maravilhosa com esse rapaz por telefone, num apuro, prestes a perdê-lo, porque não tinha um vizinho para chamar, porque mora numa cidade fora, né? Tá fazendo residência em outro lugar. E eu falei isso. E ele, depois daquele dia, ele teve uma mudança. Ele falou, eu senti... A hora que você falou, que seja a mente dele, que seja... Eu acredito que Deus foi lá mesmo. E a seringa dele caiu, ele jogou aquela seringa, tá fazendo o tratamento, tá bem, tá outro nível agora, mas no apuro, eu que sou profissional, que morro de estudar, falei, a ciência não vai conseguir entrar em lugar nenhum aqui não, então eu já sei para quem que eu vou, vou recorrer. E é mais comum do que se imagina, né, esses casos. É muito comum, professor, é muito comum esses casos. As pessoas estão numa angústia tão profunda em que elas querem acabar com a angústia, não é com a vida. Como ainda é um tabu, por isso é que eu quero aproveitar esse momento aqui, queridos, vamos jogar esse tabu fora, de pedir ajuda, de compartilhar com um vizinho, sei lá, com um amigo, olha, eu tô sentindo umas coisas estranhas, porque a depressão, a ansiedade, ela dá umas coisas estranhas, ela dói o peito, dói o estômago, eu paro de dormir. Geralmente a gente registra o suicídio quando a pessoa se mata de uma forma direta, pega uma arma, se enforca, toma um veneno e tal. Mas a gente vê assim muitos acidentes estranhos, por exemplo, de carro. Né? Às vezes fala assim, o cara estava embriagado, bateu no poste. Esses dias mesmo a gente viu aí um carro, né? Um cara que acertou um poste. Será que acertou porque errou o volante? Ou porque barbeirou, quis? Ou porque quis mesmo, naquele momento. Aí Freud já vai falar dos impulsos de morte, né? Uma pessoa que está embriagada e pegar o volante, ela está querendo o quê? Mesmo que não seja tão consciente, mas existe um impulso de morte ali que faz ela cometer esse ato. Perfeito, né? Perfeito. Por que até os atletas não conseguem lidar com a pressão, por exemplo? A gente falou muito de pressão, né? As pessoas ficam pressionadas. Mas um atleta que participa de competições deveria estar habituado com pressão. Porque de repente ele não suporta a pressão e desaba. Sim, os atletas de alta performance, eu acho interessante que a gente fica vendo as Olimpíadas, vendo eles atuarem, e a gente olha, parece que é fácil, tranquilo aquilo, né? O que eles fazem, mas são coisas
muito difíceis. Um atleta daquele, ele está se preparando desde a tenra infância, provavelmente. A menina Simone Biles, com certeza, desde muito pequena, elas vão com 3 anos, 4 anos, né? E aí o que é que vai acontecendo? Às vezes cansa. Estar na alta performance o tempo todo é exaustivo. Mas pode ser também o fato da pessoa ter vencido todas as pressões, ter ganhado todos os títulos, e ele já acostumou tanto a viver na pressão e na competição que, não tendo competidor, ele pode também se sentir sem motivação para competir e entrar em depressão? Pode, com certeza. Pode. A vida dele não pode ser aquilo. O que ela falou? A minha vida não é apenas isso. Foi o que ela denunciou. Sim. Ela estava dizendo, opa, peraí. Não, porque ela chegou lá e todo mundo achava que toda prova que ela disputava, ela ia pegar o ouro, Ela ia pegar o ouro, exato. Iria. E se ela disputasse, provavelmente ela iria pegar o ouro. Né? Então, vamos fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar aqui. Vamos continuar falando aí de vários assuntos sobre transtorno, né? Transtorno mental, que compromete a nossa saúde mental, que é o tema do nosso Papo Dinâmico de hoje. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 21 horas, 9h30 da noite, e também no YouTube, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Você pode nos acompanhar lá no programa, no perfil do programa Papo Dinâmico, no canal, né, do programa Papo Dinâmico, e também no canal da PUC TV Goiás. E não deixe de mandar sua mensagem, sugerir temas e, sei lá, entrar em contato aqui conosco, fazer aquela interaçãozinha legal, e também curtir lá o nosso programa no Facebook, no Instagram e no Twitter. Hoje falando de saúde mental com a psicóloga e Master Coach Eliane Bertolucci. Nós estamos falando aqui, já falamos de Olimpíadas, falamos dos atletas, né? Os atletas que têm que ter preparação física necessariamente, mas também, e muitas vezes, principalmente, né, preparação mental, né, doutora? Com certeza. E eu acho até interessante, por exemplo, lá no Flamengo, eles têm um psiquiatra do Flamengo, que vai lá uma vez na semana, que é o Dr. Hélio, e ele dá assistência para quem necessitar, para todo mundo ali. Então, agora, eles têm um apoio. Qual a diferença de um psicanalista e de um psiquiatra? Porque o psiquiatra, ele é um médico, né? Isso. E muitas vezes ele trata com medicamento. Com medicação. O psiquiatra, ele faz a medicina e ele faz a residência em psiquiatria. E ele pode passar a medicação, tá? Mas muitas vezes a medicação não é suficiente também, Não, né? A medicação, eu costumo dizer, eu gostaria até que vocês entendessem isso, que existe um preconceito aí, né, com relação à medicação. A medicação ela é super importante porque ela vai organizar o que já foi, digamos, o que já estragou, ela vai repor ali o que estragou. Mas a medicação não reconstrói caminhos, medicação não toma decisões. E você faz isso na psicoterapia, aí entra o psicólogo, que é aquela pessoa que vai estar ali semanalmente com você, 1, 2 vezes na semana, conversando, vendo as suas dores, olhando para a sua história, acolhendo o que não foi legal, porque até no outro bloco nós falávamos de como fazer, né, para a saúde mental ficar melhor. Uma das coisas é acolher até as suas dores, porque tem gente que não aceita que a vida foi difícil, ou que a vida foi ruim. E ou que não poderá aceita, ser difícil. Ou também, que poderá ser difícil, exatamente. E lembrando, existe um grau que eu preciso transitar nele. Principalmente durante esse período de pandemia, né? Acabou que a situação de muita gente se agravou durante a pandemia. E muita gente não aceita isso, né? Muita gente não aceita, muitas famílias realmente em luto, né? E você imagina despedir dessas pessoas, refazer a vida, né, nesse momento realmente tem sido difícil. Uma das coisas é acolher o que passou. Lembra de uma coisa? Tudo que aconteceu até agora era para ter sido exatamente como foi. Porque o que acontece? A pessoa fica remoendo, podia ter sido assim, podia... Pronto, ela pira a cabeça. Não, já foi, tá tudo certo. E agora? O que eu posso fazer com isso? Ok, mas tem que punir uns culpados aí que não anteciparam a vacina, né? Não, com certeza. Esse daria um outro papo dinâmico enorme. Se tivesse antecipado a vacina, pelo menos teria morrido uns 200 mil a menos, eu imagino, né? E, portanto, uns 200 mil famílias poderiam estar em situação melhor, talvez, imagino.
né? Quem sabe, né? Mas e as redes sociais, a internet, professora, doutora, master coach, psicóloga? É tanta coisa, é tanta função. As internet, ela ajuda ou pode comprometer, né, a saúde mental? Sim. Bom, a internet ela é a grande ferramenta desse século que nos move, né? Tanto que o nosso primeiro encontro foi via remota, aulas via remota, enfim, esses 2 anos aí ficou dessa forma. As informações chegam via internet, sem dúvida a internet ela é benéfica e ela veio para ficar, isso aí não tem como. Porém, sim, ela pode interferir na saúde mental de uma forma muito poderosa, porque como é muito atraente, se eu não estou bem resolvido comigo, eu entro naquela tela e não consigo sair. Por isso a questão de estar bem resolvido com você, para você dar conta de pôr limite. Coisa que os adolescentes... Ela pode, inclusive, ficar mais deprimida. O tempo todo. Porque ela tende a ir atrás de informação que alimenta aquele estado. Que alivia. Por exemplo, eu estou com vários casos desses. A pessoa só consegue ficar na internet. Deitada, não toma banho, não consegue fazer outras coisas, mas está ali com o celular sendo sugada. Isso acontece muito com os adolescentes. A orientação que a gente dá para os pais é: nós temos que tirar algumas horas, não dá. Chorou, esperneou, aí deixa, a vida traz isso mesmo, traz choro pra gente, não é? Os pais não querem frustrar hoje, né, essas crianças, e não dá. A internet tem sido grande vilã na vida emocional das pessoas. E principalmente algumas redes sociais que pautam muito assim para as pessoas postarem fotografias de um mundo meio produzido, né? Eu vejo assim, por exemplo, no meu perfil no Instagram, quando eu posto lá uma foto, uma foto mais produzida e tal, tem mais curtida do que uma foto onde eu me mostro mais real, né? Exatamente. Exatamente isso. O que a gente vê? A pessoa, ela só vai postar o que é bonito. Gente, ninguém vai postar o que é feio, tá? As mulheres têm entrado numa demanda muito séria com relação à beleza, à autoestima, porque estão querendo se comparar a tantas atrizes e modelos e pessoas, esses influencers digitais que ficam aí dizendo que é assim e faz isso e faz aquilo. Nós temos que achar a nossa própria identidade, o nosso próprio jeito de ser bonito e estar feliz com isso. Então, isso tem sido um câncer. Pessoas que chegam no consultório estão deprimidos porque os amigos estão tudo, igual eu falei, estão para Cancún ou estão para Gramado. Vocês podem observar, aí tem aquela enxurrada, Campos de Jordão, todo mundo em Campos de Jordão. Porque um postou que está lá, o outro acha que tem que ir, vai sem poder, sem ter dinheiro, fazendo dívida. Tem vários pacientes assim, que se endividam porque viu na rede social aquela situação que não é de acordo com a sua realidade. Então a questão é, por trás daquele videozinho, gente, existe uma realidade real, talvez dolorosa, talvez não, mas que nós não podemos nos iludir. Às vezes a pessoa paga caro para ir para o exterior, quando tem gente lá do exterior para onde ele está indo que está pagando para vir para o Brasil, porque aqui é melhor do que lá. Exatamente, exatamente. É verdade. Tá, cuidar do sono e da alimentação é uma boa forma também da gente manter a saúde mental? Sim, a nossa saúde... Cuidar bem do corpo, né? Sim. Ajuda? Tanto que, quando a pessoa me procura, se ela não está ainda no psiquiatra, eu já encaminho, né, para o psiquiatra para ver se precisa ou não de medicação. E já a atividade física, porque a atividade física, ela vai produzir os hormônios que dão bem-estar, que dão prazer e alegria. Uma das únicas coisas que produz serotonina e dopamina é a atividade física, tá? Então a pessoa tem que se movimentar. O que é serotonina? Serotonina e dopamina, que são os hormônios da alegria, do bem-estar. Ok. Tá? Quando esses hormônios estão em baixa, aí você pode entrar num quadro depressivo sério, tanto que os remédios, né, psiquiátricos que estão super evoluídos, hoje não tem isso mais, toma só tarja preta, não, vai ver cada caso, né? Mas as medicações, elas têm sido grandes aliadas, pessoas, por exemplo, ansiosas. A ansiedade, ela é fisiológica. Se você fizer uma tomografia, pode dar lá neurônio queimado, literalmente, de tanta ansiedade. Por exemplo, se a gente vai tomar uma cerveja, um churrasquinho com cerveja, é prazeroso enquanto a gente está tomando a cerveja e comendo a carne. Depois a gente já sente mal, né? Sente assim,
bêbado, né? Se passa do cheio, limite. assim, aquele mal-estar, né? Por outro lado, se a gente vai caminhar numa esteira durante meia hora, por exemplo, é ruim quando a gente tá andando, mas depois que termina, até porque terminou, a gente fica feliz. Por quê? Por conta da dopamina e da serotonina, que dá essa sensação. Então, a atividade física é muito importante. A alimentação, fundamental, e nós temos aí informações, né, para dizer o que é bom, o que não é a questão do açúcar, que isso não deve, enfim, cada um vai arrumar um jeito, né, de estar saudável na vida, e isso vai sim fazer a sua saúde mental ficar bem. Professora, já está tocando o sinalzinho de terminar o programa, mas eu queria a última pergunta. A senhora chamou atenção para a pessoa prestar atenção, por exemplo, numa árvore, contemplar as belezas que existem no seu cotidiano e tal. Isso implica que é preciso desacelerar? É preciso desacelerar, é preciso prestar atenção no que é pequeno, no que é simples. Dificilmente uma pessoa que olha uma flor não se emociona, não acha bonito. Só que a questão é que não está olhando para a flor, né? Exato. Não está tendo tempo de olhar. Está passando por ela sem perceber que ela está ali. Sem perceber que ela está ali. Contemplar um pouco mais a nossa vida, o nosso cotidiano, que é cheio de muita coisa linda. Exatamente. Nós temos coisas belas, inclusive na nossa cidade mesmo, de Goiânia. Principalmente as pessoas, gente. As pessoas são muito bonitas. Às vezes, no conjunto, elas são feias, mas no específico, se você olhar um detalhe, tem uma coisa boa. Não é isso? Com certeza. E olha, doutora Eliane Bertolucci, obrigado, viu? Obrigado agora pela participação ao vivo, né? Presente aqui no estúdio. Já tivemos a oportunidade, como a senhora fez referência, no ano passado, de fazer pela internet. Agora aqui no estúdio do Papo Dinâmico. Muito obrigado, viu? Foi muito bom, muito bom. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar a respeito do que eu acredito, né? Nós estamos aí lutando, batalhando para as pessoas ficarem bem. Eu quero dizer que é possível ficar bem. Tem gente que já acha que não é possível, mas é possível ficar bem. Vamos falar para a Simone Baio, mandar um link para a senhora aí para conversar, porque o Michael virou um maravilhoso, tá brilhante. Né? Então, com certeza, ele tá ótimo. Vamos mandar uma mensagem aí, viu, produção, para a Simone Baio procurar com certeza. A Eliane Bertolucci para ajudá-la. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Um abraço. E para você que nos acompanhou mais uma vez, um grande abraço para você, até a próxima.